Sabe os grandes benefícios do convívio com os animais? A quantidade de benefícios que tem só o fato da gente conviver com os animais? Já pensou nisso? Como o convívio com os animais pode reduzir muito os nossos níveis de estresse, as condições cardiovasculares das pessoas que têm animais ou convivem com animais é melhor do que as que não convivem. Muitas crianças que têm dificuldade de resolver problemas ou são muito agitadas ou muito irritadas conseguem, com contato com os animais, ficarem muito mais tranquilas, mais confiantes, com menos irritabilidade. Então arruma um companheiro onde ela tem uma troca completamente diferente do que tem com os colegas ou com os amigos. Então sempre é importante o contato com os animais. Seja ele qual for, cavalo, gato, cachorro, é importante ter contato com os animais. Os animais ajudam tão diretamente na nossa saúde que hoje se leva animais para hospitais, para as escolas, porque as pessoas que estão internadas ou as crianças que têm dificuldade no aprendizado se beneficiam do convívio com os animais, relaxam mais e desenvolvem melhor suas capacidades. Para crianças que têm autismo, crianças que têm problemas com a atenção, os animais também têm melhorado muito a condição de ansiedade. Teve um fato muito interessante, a gente foi fazer uma cavalgada no Chile, na montanha, e tinha um casal que já tinha ido em vários lugares para fazer a cavalgada e ninguém quis fazer a cavalgada, recebê-los, porque a esposa dele, uma pessoa da idade, já tinha Parkinson. E achavam difícil colocar elas em cima do cavalo, ter controle, ela podia cair, enfim. E nesse lugar que a gente estava, casualmente, a pessoa topou isso, a dona dos cavalos, de recebê-los. Aí arrumou um banco, acomodou um cavalo manso, até que conseguiu colocar ele em cima do cavalo. Demorou muito para fazer isso, porque ela era uma pessoa pesada também, obviamente não tinha controle dos movimentos. Aí a hora que colocou em cima do cavalo, ele ainda ficou se agitando em cima do cavalo, eles começaram a puxar o cavalo, o esposo agarrando ela devagarinho, fizeram várias voltas assim, pequenas, de repente ela se estabilizou com o cavalo e seguiram numa cavalgada como se ela nunca tivesse tido Parkinson. A gente ficou impressionado, ou seja, uma reação fantástica, a pessoa assumiu completamente o controle do corpo dela. Então essas coisas acontecem em contato com os animais, né? A ecoterapia tem coisas fantásticas com crianças com autismo, com várias outras debilidades, ou a pessoa tem um problema numa perna, ou tem a dificuldade de caminhar, no momento que ela monta no cavalo, aquilo parece que regula, a pessoa desce do cavalo com outro estado. E muitas pessoas nem descobriram isso ainda. Então esse contato com os animais é de extrema importância, porque a gente ativa coisas no nosso corpo que a gente não tem ideia, né? E a gente ficou sabendo que essa senhora, depois, ela adotou a ecoterapia como uma prática recorrente, porque realmente isso trouxe muita melhoria para o quadro dela. Não se sabe exatamente como tudo isso acontece, mas o fato é que nós evoluímos no contato com os animais e que estar em contato com eles traz benefícios reais para a nossa saúde. Não só para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde emocional. Questões de comportamento, principalmente em crianças, melhoram muito no convívio com animais. Essa capacidade de ter controle das próprias emoções, reconhecer os sentimentos e conseguir identificar, saber o que está sentindo, sentir mais confiança, menos ansiedade e também mais alegria, porque o convívio com os animais traz alegria. Então tem uma redução da depressão, dessa sensação de isolamento que muitas crianças e adolescentes têm hoje. Mas é claro que não é só para crianças, os adultos, os idosos, em qualquer idade a gente se beneficia do convívio com os animais, porque qualquer contato com a natureza melhora o nosso estado de saúde. É como se o nosso corpo, se o nosso estado interno reconhecesse essa natureza fora de nós, e isso faz com que a gente entre num estado de maior harmonia. E isso faz com que o nosso corpo funcione muito melhor. E o animal também é uma extensão do nosso corpo, né? O cavalo é uma extensão das nossas pernas, o cachorro é uma extensão dos nossos sentidos auditivos, do nosso sentido de visão, do olfato. Ele consegue perceber coisas no olfato a 3 km de distância, então o animal tem um sentido externo onde tu te aproveita disso, tu troca com ele isso, né? Tudo isso faz parte dos benefícios do contato com os animais. Outra coisa importante é que no contato com os animais a gente se torna mais observador e também a gente ativa mais os nossos sentidos. Como o João estava dizendo, eles tornarem-se uma extensão dos nossos sentidos, faz com que a gente perceba o que a gente enxerga, o que a gente ouve de fato. A gente também pode perceber melhor os odores, porque a gente está observando a forma dos animais perceberem o mundo. Então isso também traz um senso de autoobservação e de observação do mundo muito melhor. E como o João sempre diz, observar a natureza é fazer ciência e é sobrevivência, porque a gente tem sofrido os resultados
resultados de não observar como a natureza funciona, não observar se o nosso corpo está saudável ou não conseguir perceber quais alimentos nos fazem bem ou não, que tipo de vida a gente deveria ter para viver melhor. Tudo isso é uma falta de observação de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. E o convívio com os animais melhora muito esse senso de observação, essa capacidade de se recolher e de observar para entender o mundo. Isso é muito importante no convívio com os animais. Por exemplo, o cachorro está latindo e que tipo de latido ele está fazendo, certo? Esse latido é porque chegou alguém, é um latido que ele está respondendo a outro cachorro, é um latido que ele está rosnando para alguma coisa, ou seja, que tipo de latido é? À medida que tu vai convivendo com o animal, tu começa a perceber essas diferenças, ou seja, a linguagem dele, como é que eu interpreto a linguagem dele. Da mesma forma um cavalo, ele está relinchando para um outro, como agora, né? Ele está relinchando para os outros, que ele ouviu o barulho dos outros. Mas às vezes ele está relinchando porque ele quer alguma coisa. Eu estou com ele preso, ele relincha, ele quer alguma coisa. Eu consigo já perceber a diferença do som, certo? Quando ele quer uma água, quando quer alguma coisa, no fato de estar atado. Quando está solto é diferente, né? Então, isso tudo tu vai percebendo. O gato também fez um miado, ele quer sair, né? Ele quer alguma coisa, e aí tu começa a perceber isso. Então, é uma forma de tu também ser puxado para atender, certo? E também de entender, de perceber como é que o animal está se manifestando. Então isso aí ativa os nossos sentidos. E quem está no campo tem sempre essa capacidade, se utilizam disso como uma percepção extra, ou seja, a extensão, como eu já disse, do nosso sentido, dos nossos braços, de tudo, porque eu tenho um ser que está sempre atento e alerta com coisas que às vezes tu não está vendo. Ou seja, a visão dos animais à noite é muito maior que a nossa, a audição é maior que a nossa, o olfato é maior que o nosso, ou seja, eles têm os sentidos muito apurados, né? Um cavalo consegue perceber o teu batimento cardíaco a 1,5 metro de distância, imagina. Então ele sabe se tu está nervoso, se tu está tranquilo, ele percebe tudo isso. Então quando tu monta no cavalo, tu está junto com ele, ou seja, a energia dele e a tua começam a interagir, teus batimentos cardíacos com o dele, ou seja, tu também faz parte dessa força dele, ele é uma extensão do teu corpo e ele começa a compreender quem está em cima dele. Então, são coisas muito interessantes da gente se apropriar, né? O contato com o gato, por exemplo, no Japão as pessoas têm gato em casa e o gato percebe os terremotos antes dos sismógrafos, então é usado os gatos também para isso. Então a gente teria que ver esse contato com os animais com outros olhos, ou seja, aprofundar um pouco com relação a esse aprendizado, o quanto a gente tem que aprender com eles. É muito prazeroso o convívio com eles e a gente aprende muito. A gente também pode aprender, por exemplo, como sofrer, porque os animais sabem sofrer de uma maneira impressionante. Eles sabem lidar com a dor até para conseguir superar essa dor. Eles sabem quando eles devem se recolher e ficar quietos para se curar de alguma doença. Eles sabem o que comer também e o que não comer. A gente testemunha muito isso quando um animal está com algum problema digestivo, o que ele procura para comer, como ele busca mais fibras. A gente vê quando ele para de comer também, ele faz um jejum, naturalmente o animal para de comer. Já fizemos testes aqui também com milho transgênico e milho não transgênico. Os animais sempre preferem o milho não transgênico. Então eles têm um sentido apurado sobre o que faz bem e o que não faz bem, e a gente também pode aprender muito com isso. A gente vai ver que os nossos sentidos não estão tão desenvolvidos quanto os dele no que se trata de saber o que faz bem para a nossa saúde. Observar os animais é um grande aprendizado. Esses benefícios são conhecidos no convívio com qualquer tipo de animal, mas os animais eles precisam de espaço. Então a melhor forma da gente poder conviver com os animais é escolher um estilo de vida onde a gente tem espaço para eles, onde a gente possa criar um cachorro e ele tem a liberdade para caminhar, ou se a gente quer ter cavalo, ou se a gente quer ter patos, gansos, marrecos, o que for, a gente precisa sempre pensar no bem-estar desses animais e ter um lugar que tem espaço para eles se desenvolverem e para a gente também poder desfrutar desse convívio e de todos esses benefícios que o convívio com os animais traz.